menções como gradeamento da Praça da Cantareira, que não cumprem o objetivo com a cidade e não rimam lógica com termos ali um fluxo cultural e termos ali a livre manifestação artística dos jovens e um espaço da arte e da manifestação integradora da cidade. A gente tem a Cantareira, na verdade, sendo ameaçada por um regime de mentalidades oposto a isso, que é o regime de mentalidades de cercamento da própria praça. O fechamento das laterais do próprio Campo de São Bento, o que também nos desenha uma mentalidade e uma maneira de fazer as coisas, quando, por exemplo, ao perguntar ao comandante do 12º Batalhão, ele nos afirma que, para salvar dos assaltos, se fecha um portão, sendo que houve um único registro de assaltos no Campo de São Bento, no último período de um ano. A escalada, desnecessário detalhar, a escalada da crise da dengue na cidade de Niterói, responsabilidade do poder público municipal, inclusive, no seu combate, fiscalização, discussão e enfrentamento. A gente tem vivido na cidade de Niterói uma crise de dengue profunda e as implicações com o poder público municipal saltam aos olhos. 10. A intenção de ter em seu governo algo que o governo do PT demarcou contrariedade e extinguiu na cidade de Niterói, que é a remuneração de figuras e agentes públicos sem função administrativa, ou seja, sem trabalho, sem lugar para trabalhar ou mensuração do que produzir, expressa no conselho político, o conselho consultivo da cidade de Niterói, que foi a intenção remunerar a salários de secretários. Os aumentos de passagens de ônibus, que levam novamente a uma diferenciação para o governo do PT, quando em Niterói passou-se a praticar, embora ainda altos os valores, passagem de ônibus inferior ao preço praticado no Rio de Janeiro. E volta-se, com o Jorge Roberto Silveira, a se praticar um preço igual entre as tabelas do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, o que nos mostra, inclusive, e caracteriza aumento de passagem de ônibus. Sucateamento da saúde, discutido amplamente pelos vereadores nessa casa em diversos momentos. A gente pode recortar o caso deficitário do Orêncio de Freitas, onde seus profissionais pedem socorro, com visita da Comissão de Saúde e tudo, dos vereadores que deram relatório e discutiram a questão aqui nessa casa. A gente pode falar do CPN e de tantas outras questões relativas à saúde e à precária condição e atenção que isso vem recebendo essa importante pasta. O caminho Niemeyer sem finalização, mas com anúncio de novas obras. O esvaziamento dos conselhos municipais, mulheres. Aliás, sobre a questão do caminho Niemeyer, vale uma menção especial em relação ao Teatro Popular de Niterói, que é um grande aparelho público que pode servir a cidade como um todo e permanece sem programação e fechado, gastando os recursos municipais com sua manutenção. Então, a gente subutiliza, além da gente não investir na cidade nesse momento, a gente subutiliza os espaços que tem e as possibilidades criativas que a gente tem para dar à cidade de Niterói uma rica produção cultural e escoamento dela em seus aparelhos públicos, como, por exemplo, o Teatro Popular da cidade. O esvaziamento dos conselhos municipais, como o Conselho das Mulheres, Juventude, Meio Ambiente e Cultura, onde eu destaco, por exemplo, sequer a publicação em ato do Diário Oficial do reconhecimento da eleição dos Conselhos Municipais de Cultura. Niterói vai para o 4º mês sem ter Conselho Oficial de Cultura, porque não há publicação no Diário Oficial. Então, fica marcada a crítica simbólica em relação ao Conselho, mas para se ter uma ideia do nível de consideração que vem recebendo os conselhos, que são, na verdade, ouvidorias da população e centros de debate para o próprio governo acumular propostas e resolver os problemas que são apontados. A inversão de prioridade do orçamento municipal e a prioridade para o caminho Niemeyer. A ausência de valorização dos profissionais e da valorização dos servidores públicos nas suas diversas esferas. A ausência de obras nas comunidades e a baixa ou nenhuma participação popular. Só no caso da privatização da Clean, o governo se comprometeu, por exemplo, em audiência pública, formalmente, oficialmente,
em discutir mais com a cidade os termos da tal parceria público-privada, que foi caracterizada amplamente pelo PT como um todo, como uma privatização da Clean. Esse compromisso do governo jamais foi cumprido, a população de Niterói não foi ouvida uma segunda vez. Vamos ver onde a população de Niterói foi ouvida sobre a privatização de todos os seus serviços, ou pelo menos a maior parte, ou os mais importantes serviços de limpeza urbana da cidade. Numa reunião feita às 10 da manhã, na rodoviária de Niterói, 4º andar, num dia de expediente onde as pessoas estão trabalhando, uma segunda-feira. E depois de lá o governo se compromete a realizar uma segunda audiência pública e jamais cumpre sua promessa objetiva, descumprindo aquilo que tinha dito. Enfim, eu listei um arrazoado, na verdade foram 18 razões que caracterizam, vereador, na minha opinião. Vou concluir. Vamos concluir. Vou ser breve, prometo, presidente. Que é muita coisa para a gente poder pontuar. De qualquer maneira, eu quero dizer que a gente listou alguns pontos que são de insatisfação, discordância. O meu papel aqui é reclamar esses pontos de maneira veemente e clara. Reclamar e fazer um balanço antes de avançar em qualquer discussão que possa dar, entendam o que eu digo, possa dar em apoio eleitoral à candidatura do PDT na cidade de Niterói. Eu pretendo, com esse gesto, reafirmar o compromisso com a candidatura própria do PT. Por conta desse diagnóstico, somados a outras tantas críticas pertinentes e fracassos administrativos, é que fica muito difícil concordar com a manutenção dessa aliança e seus desdobramentos possivelmente eleitorais. Torna-se mais difícil ainda fazer tratativas que possam, no final das contas, comprometer de vez o PT e tirar dele a chance e a vocação de apresentar uma alternativa à cidade de Niterói. É o primeiro marco histórico de construção de uma candidatura própria, altiva, vinda do PT e pelo fim da aliança. E eu digo isto porque passa a ser uma mentalidade da instância bancada do PT, mais do que simplesmente uma decisão do Leonardo Giordano de não estar mais na base desse governo. Uma instância partidária formal, a bancada, pois nosso estatuto trata-se de instância orgânica do PT, que passa a ter uma posição de mentalidade diversa daquela entendida há muito tempo atrás, quando o PT entrou na aliança. Esse posicionamento de mentalidades acaba de acontecer aqui nesse plenário, nessa noite. Não há nenhum acordo, oferta ou combinado para mim, para os militantes que estão comigo e para nossos sonhos, melhor do que ser vereador da cidade de Niterói. Eu coloco em risco com esse gesto tudo o que mais almejamos como grupo de militantes nesse momento histórico. Mas nós queremos estar na Câmara Municipal defendendo as causas populares e não fingindo que fazemos isso. Não dá para fingir que não se trata de compromisso eleitoral antecipado. O caso concreto é essa oferta específica de nova secretaria ao PT. Essa necessidade de posição ideológica é a única coisa que supera a nossa enorme vontade de estar aqui. E a última página, senhor presidente. Eu rompo nesta noite com qualquer compromisso de refrear críticas em relação à administração municipal e, ao mesmo tempo, me mantenho leal ao partido e às suas instâncias. Novamente digo que reconheço que a decisão atual do PT é pela manutenção da aliança e que lutarei nos espaços internos pela candidatura própria. Como a declaração nesta noite, ficam ditas minhas posições sobre o tema de público. E eu lutarei ardentemente pelo que acredito, como é de costume. Isso não implica em inimizades ou desapreço pela gentileza que vi manifesta em Jorge ao receber a comissão do partido em seu gabinete. Isso significa clareza, firmeza de posição e resposta ao próprio pedido do prefeito, que era uma sinalização do apoio eleitoral vindo do PT ou não. Aliás, mesmo dentro da tal reunião, eu me manifestei contrário a esse gesto de adiantamento de posição ao pedir a palavra materializada na própria assunção da nova secretaria. A natureza da proposta ainda não foi clarificada totalmente e não me cabe fazer isto. Quem dirige a relação entre o governo e o PT é o presidente do partido. Contudo, eu quero conclamar os militantes petistas, incluindo o seu presidente, a dizerem não de forma honesta e transparente para o governante em exercício.
Isso significa que o governo da cidade não contará comigo ao fazer sua conta como parte da sua bancada de sustentação. Este é um gesto e uma posição pessoal e política, direito inalienável e democrático. Não estou contra meus companheiros, estou apenas dizendo não. Niterói não pode continuar nesse estado de confusão e abandono. Minha posição, portanto, é apenas natural. O próprio prefeito, se for mesmo sensível como quero entendê-lo, no fundo vai compreender minha atitude. Talvez, inclusive, ele possa se lembrar dos ideais maiores, da grandeza do espaço político e das funções públicas, quando elas rumam na direção da clareza, da assertividade e da posição nítida. Eu farei críticas com respeito e votarei nos projetos do governo que realmente forem bons para a cidade. Mas eu não vou ajudar e contribuir mais para um resultado final diferente de uma candidatura do PT na cidade de Niterói. Alguém tinha que balançar esse cenário e instalar o debate dentro do PT. O debate da saída do governo. Alguém tinha, como disse no início desse discurso, que falar. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Está feito. Muito obrigado, Leonardo Giordano. Leonardo Giordano.